Informática, Microsoft Excel 2019, parte 1. Olá, 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 meu aluno à prova, tudo bem com você? Vamos estudar nessa aula, eu e você, Excel, Microsoft Excel, na versão 2019, ok? Então, se você já estudou outras versões, não se preocupa, porque não tem muita diferença aí para a tua prova, tá? O principal aqui do Excel ainda são as funções e a gente tem poucas novidades aí nesse sentido, ok? Então, olha só, aqui a gente tem a interface do Excel 2019, eu vou mostrar para você aqui, né, vamos dizer, ao vivo, né, sem print, né, direto no software. Então, assim como o Word, o Excel, ele é formado por guias, né? Então, a gente tem aqui a guia arquivo, guia página inicial, inserir, layout da página, dados e assim por diante. E essas guias, elas são divididas em grupos, assim como a gente aprende no Word. Então, tem o grupo área de transferência, fonte, alinhamento, número, são grupos que a gente tem aqui na guia página inicial. Bom, só que o Word, claro, ele é um editor de texto e o Excel, ele é uma planilha eletrônica. Então, quando você abre o Excel 2019, ele abre sempre uma planilhinha aqui, olha só. E eu posso, através desse maisinho aqui, que tá piscando aqui na parte inferior, ó, para você, clicar e inserir novas planilhas, ok? Bom, nós temos que estudar alguns conceitos bem básicos do Excel antes de partir aí para as funções, para partir, né, para aquele conteúdo que eu chamo de conteúdo de gente grande. Por quê? Porque se você perder a base, vai fazer falta lá na frente. E aí você vai ficar, nossa, e aí, da onde que veio isso? Então, mesmo que você já use o Excel, o ideal é você assistir essas aulas. Por quê? Nem que você coloque numa velocidade maior aí, porque pode ter um detalhe ou outro que faça falta lá na frente, porque eu digo para você, o conteúdo de várias disciplinas, eu vou falar aqui de informática, que é o que me cabe, mas o conteúdo de informática, na prática, ele é um pouco diferente do conteúdo para provas de concurso, tá? Tanto é que tem amigos meus da área de TI, eles gostam de ver meu material, eles entendem, claro, o meu material, enfim, mas quando eles vão resolver questão de prova, a maior parte das questões eles não levam não, tá? Porque as coisas são um pouco aí diferentes, ok? Bom, então olha só, eu falei para você que o Excel, ele é uma planilha eletrônica e cada planilha é formada por células, tá? E o que é uma célula? Uma célula é a junção de uma coluna com uma linha. Uma coluna, ela é identificada por uma letra. Presta atenção que isso é bem importante, eu vou falar isso muito durante as aulas para você. Uma coluna, ela é identificada com uma letra e a linha com um número, tá? Então, olha só, aqui a gente tem esse conceito. Então, aqui, olha só, coluna A, linha 1, coluna C, linha 3. Então, aqui eu tenho a célula, olha só, por exemplo, C3. Aqui, onde está verdinho, é a célula selecionada, A1, que vai aparecer aqui, olha só, na caixa de nome. Isso aqui é a caixa de nome, que aparece o nome ou o endereço da célula selecionada. Por que nome ou endereço? Porque eu posso vir aqui, olha só, tá selecionada aqui a célula A1, por exemplo, eu venho aqui e eu mudo o nome dessa célula para a prova. Eu posso mudar, olha só, quando eu seleciono A1, agora o nome dessa célula é a prova. Então, eu posso ter um endereço de célula, por exemplo, aqui C2, tá vendo ali? Ou eu posso renomear, né, essa célula através da caixa de nome, ok? Então, não esquece, sempre, 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 uma célula é a junção
de uma coluna, que é identificada por uma letra, com uma linha, que é identificada por um número. E aí a gente tem os endereços de célula, olha só, F2, G7, C6, B10, né? E assim por diante. E aí, a gente também tem o conceito de pasta ou pasta de trabalho, que é um conceito bem interessante aqui do Excel, que até quem usa, isso que eu falo, pessoal de TI, quem usa o Excel às vezes nem sabe disso, e isso vai para a prova. Então, quando você está no Word, a gente fala, né, no Word, no editor de texto, quando a gente tem lá um arquivinho, vamos dizer, com 100 páginas, né, um exemplo. A gente chama esse arquivo de documento, um documento do Word. E no Excel, o arquivo do Excel, a gente chama de pasta ou pasta de trabalho. Dá uma olhadinha aqui, olha só, eu abri um arquivinho novo e aqui em cima, olha só, onde está piscando aqui para você, do lado do pesquisar, está escrito pasta 1, Excel. Se eu abrir um outro arquivo, vai vir pasta 2. Por quê? Porque o arquivo do Excel, né, a gente chama ele de pasta ou pasta de trabalho. E aí vem algo que você não pode confundir. Né? Numa questão, por exemplo, falar em pasta, você tem que saber se o examinador está falando de uma pasta do Windows ou da pasta do Excel, que é o arquivo do Excel. Né? Não tem nada a ver com o conceito da pastinha do Windows. E sabe que outro dia, recentemente, eu estava com uns alunos e eles me trouxeram uma questão que eles não entenderam a questão, e eu lendo a questão e falava, abra a pasta, e eu tentando também entender a questão, porque a gente está muito condicionado a quando fala pasta, inclusive eu, a pensar na pasta do Windows. E aí depois eu li o enunciado uma vez, fiquei assim, ué, né, o que está acontecendo aqui? Aí eu li de novo e eu percebi que a pasta era a pasta de trabalho do Excel, era abrir o arquivo do Excel. Aí fechou, aí deu certo, aí deu para entender e resolver a questão. Então, presta bastante atenção nisso, ok? Então, eu tenho um documento no Word, por exemplo, com 100 páginas, e eu posso ter uma pasta de trabalho ou só pasta no Excel com, por exemplo, 100 planilhas, né? Um exemplo aqui para você, ok? Então, seguindo adiante, a gente já vai começar a falar aqui nessas aulas de Excel daquilo que mais cai em prova, que são as fórmulas e as funções. É claro que a gente tem outras ferramentas do Excel que também caem bastante e que mas a gente vai ver lá para o final. Primeiro a gente vai falar das fórmulas e das funções. Então, mais de 90% das vezes, né, cai em prova que a gente usa o sinal de igual para inicializar uma fórmula. Perfeito. Mas por que não é sempre o sinal de igual? O que pode acontecer? Você pode iniciar uma fórmula com mais ou com menos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no Excel. Olha só, eu posso colocar aqui, por exemplo, igual 2 mais 3. É uma fórmula. Iniciei essa fórmula com o sinal de igual. Agora, olha só, mais 2 mais 3. Quando eu pressiono Enter, o Excel, olha só, aqui na barrinha de fórmulas, ele substituiu o sinal de adição pelo sinal de igual. Ou seja, ele não dá erro, mas ele substitui, ele aceita, não dá erro, tá certinho, posso fazer isso, pode estar na tua prova, mas ele substitui. E a mesma coisa com o sinal de subtração, só que daí ele não substitui. Olha só o que ele faz. Menos 2 mais 3. Ele coloca o igual à frente ali do 2 negativo, né? Do menos 2, ok? Então, para a gente trabalhar com fórmula. Professora, qual que é a diferença entre fórmula e função? Então, fórmula, ela começa ali com o sinal de igual 2 mais 2. Tenho aqui uma fórmula. Agora, função, olha só, soma 2, ponto e vírgula 2. Aqui eu tenho uma fórmula com função.
Então, essa aqui é a diferença entre fórmula e função. Eu posso ter fórmula com função e eu posso ter fórmula sem função, ok? Então, seguindo aqui, a gente vai falar dos operadores. Então, essa primeira aula é uma ambientação do Excel, só que a gente já vai aprender uma função aqui, uma função que cai bastante em prova. Mas é uma ambientação, a gente viu o que é planilha, o que é pasta de trabalho, o que é célula, né? E agora, a gente vai aprender os operadores. Por quê? Porque imagina eu explicar para você as fórmulas com funções em que a gente vai usar todos os operadores para a gente aprender e chega lá na hora, eu tenho que, né, fica a informação toda perdida. Então, primeiro a gente vai fazer essa ambientação, que ela é muito importante para a gente começar a estudar as funções direitinho. Então, nós temos os operadores aritméticos, de comparação e de texto, olha só. E já pode cair na tua prova, assinale a alternativa que traz, respectivamente, um operador aritmético e um de comparação. Então, olha só, aritmético, a gente tem aqui o sinal de mais, né, adição, subtração. O asterisco, gente, é multiplicação. A barrinha, divisão, porcentagem e aqui bem importante, né, o circunflexo, ele é exponenciação. Então, olha só, lá no seu caderno, você faz isso aqui, certo? Para você fazer potência, exponenciação. Como é que você faz no Excel? A mesma coisa no Excel, você vai fazer dessa forma. Perceba, olha só, como que se dá a posição dos números, ok? Ou ainda, presta atenção, eu posso usar a função potência. Eu falei que eu ia passar uma função, mas são duas. Esqueci da função potência. Então, olha só, anota aí. Você pode usar a função potência ao invés do circunflexo. Como é que vai ficar? Igual potência 3,2. Então, perceba o seguinte. No Excel, a gente sempre terá símbolos. Então, a gente vai aprender que o cifrão é para endereço absoluto, o exclamação é referência entre planilhas, o que significa dois pontos, ponto e vírgula. Tudo isso a gente, calma, tudo isso a gente ainda vai aprender. E o circunflexo, ele representa a exponenciação, a potência. Então, aqui já é algo que você agora já sabe. Quando cair na tua prova, o circunflexo, né, sempre numa fórmula, ou seja, após ali o sinal de igual, é porque eu tenho exponenciação, tenho potência, ok? Mas pode cair na tua prova também a função potência, né? Então, pode ser de uma maneira ou outra. As duas maneiras estão corretas aqui. Se você colocar lá no Excel, vai dar certinho, ok? Então, aqui dentro dos parênteses, no caso da função, eu separei as informações com ponto e vírgula, e a gente vai falar muito sobre esse ponto e vírgula durante as funções. E aqui eu poderia ter várias outras funções ao invés da potência. Como é que o Excel sabe o que ele faz com essa informação que está aqui dentro dos parênteses? Porque aqui eu estou dizendo para ele através da função, né? Ele sabe que ele vai elevar esse 3 ao quadrado, ele vai calcular a potência. Aqui nós temos os operadores de comparação. Então, olha só, igual, maior, menor, maior igual, menor igual e o diferente, olha só. Esse sinal aqui não esquece, gente, ele é o diferente. Chega na prova, né? Eu já vi muito, assim, eu acompanho as redes sociais, às vezes grupos de concurseiro, enfim. E eu nunca esqueço de uma vez que a Banca Vunesp cobrou esse sinal de diferente e comentaram assim, gente, mas o que é isso, né? Eu imagino um aluno, o candidato, na prova, olha para esse sinal aqui e pensa, meu Deus, que sinal diferente que é esse? Pois é, né? É justo o sinal diferente. Então, eu gosto de frisar muito esse operador de comparação, porque ele cai pouco em prova.
Então, friso ele para você não esquecer, né? Para você não esquecer. Você vai fazer exercício, você vai encontrar poucas vezes ele, e eu quero que você chegue na prova, você não fique perguntando, meu Deus, que sinal diferente é esse, tá? Tem que saber. Então, olha só, agora a gente tem o operador de texto, que é o e-comercial. Então, o e-comercial, ele serve para concatenar, ele é o símbolo do concatenar. Horas, a gente não acabou de ver que o circunflexo é o símbolo da potência, e eu falei que a gente vai ver muitos símbolos no Excel e que é aquilo, aquele símbolo, o Excel entende como aquilo e acabou. Isso é muito bom pra gente, porque daí não tem esse monte de variação. Quando tem variação, é que a coisa complica mais, né? Então, enquanto o circunflexo é sempre potência, o e-comercial, ele é um operador de texto que significa concatenar. E a gente vai estudar agora o uso do e-comercial e o uso da função concatenar. Assim como o circunflexo, o chapéuzinho do vovô, né, que a gente aprendia no ensino fundamental, eu posso usar tanto o circunflexo ou a função potência para calcular, né, a potência e exponenciação. No caso do concatenar, eu posso tanto usar o e-comercial ou a função concatenar. Para quê? Para concatenar texto. Professor, o que é concatenar texto? Calma, você vai entender tudinho agora. Bora lá pro Excel, né? Nada como aprender aqui no software. Então, olha só, presta atenção aqui. Eu vou vir aqui na planilha 2, que lá eu renomeei, enfim. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você, então, o seguinte. Eu vou digitar aqui o meu nome na célula A1 e aqui em D1 eu quero que você pense, né, se você sabe, ou se você já sabe, ou se você não sabe, que você pense, raciocine e tente perceber como é que eu faço se eu quiser mostrar o conteúdo de A1 aqui em D1, ou seja, o meu nome. Olha só, basta eu colocar o sinal de igual e o endereço da célula que está o meu nome, ou seja, igual a 1. Gente, isso já é questão de prova. Agora, pensa o seguinte, que aqui em B1 eu tenho o meu sobrenome. E em D1 eu quero agora mostrar o conteúdo de A1 e de B1. Como é que eu faço isso? É aqui que entra o e-comercial ou a função concatenar. Olha só, presta atenção. Igual a 1. E agora, o que eu quero colocar? Ah, o sobrenome, o conteúdo de B1. Então, para eu colocar um conteúdo, depois juntar, né, concatenar com outro, né, concatenar esse conceito de juntar, unir ali os textos numa mesma célula. Então, eu quero juntar ali meu sobrenome. Eu vou colocar o e-comercial e o endereço da célula que está o meu sobrenome. Olha só, A1, e-comercial, B1. E ficou ali isso. Por que eu disse isso? Porque não é exatamente o que eu quero. É que, assim, no Excel, gente, eu gosto de ir passinho por passinho para você aprender bem legal, para você não perder nada. Tá? E a gente vai chegar lá em funções de gigantes, não é nem de gente grande. E a proposta é que você entenda, aprenda e gabarite a prova, claro, né? Então, olha só, eu quero colocar um espaço entre o nome e o sobrenome. Como é que eu faço? Vamos deletar isso aqui. Igual, o nome está em A1, vou concatenar com o quê? Ora, eu quero o sobrenome, mas eu percebi que antes do sobrenome eu tenho que colocar um espaço. Então, presta atenção, olha só. Espaço é texto. Sim, espaço é texto, ok? Ele é ali a barrinha de espaço no teu teclado e ele é um texto. Eu ia falar, ele é considerado um texto pelo Excel. Não, não é considerado, ele é um texto. Então, todo texto, presta atenção porque isso a gente vai usar ad eternum aqui no Excel. Todo texto em fórmula no Excel, eu preciso colocar dentro de aspas. Sendo o espaço um texto, eu tenho que colocar dentro de aspas, ok? Presta atenção aqui. Então, eu vou colocar aspas, espaço, aspas. E aí, quando eu terminar aqui a minha fórmula e der Enter,
né? Vai aparecer esse espacinho ali no meu resultado. Professora, mas Kátia, quadros, é texto, por que que não está dentro de aspas? Porque, olha só, Kátia não está numa fórmula. Ela é o conteúdo da célula A1. Aí, lá na célula D1, eu não estou digitando direto o nome Kátia. Se eu estivesse digitando direto, aí eu ia precisar colocar dentro de aspas. Mas eu estou colocando ali o endereço de uma célula. E o endereço de uma célula eu não coloco dentro de aspas, tá? Mas quando eu for ver o resultado dessa fórmula, o Excel vai mostrar para mim o conteúdo dessa célula A1, ok? Então, agora eu coloco de novo concatenar, por quê? Porque eu vou conectar, concatenar, ligar com outra informação que está na célula B1. Pressiono Enter e agora sim eu tenho aqui o resultado que eu quero, olha só. Então, mostrar para você aqui como é que ficou a fórmula, né? Então, sempre eu digito a fórmula ou na barra de fórmula ou na célula, mas sempre quando eu pressiono Enter, o que que acontece? Na célula aparece o resultado, né, da minha fórmula. E a fórmula digitada ali na barra de fórmula, ok? Bom, então a gente viu o uso do e-comercial. Agora a gente vai ver a função concatenar. Então, me acompanha aqui, olha só. Igual, concatenar, abro parênteses. O que que eu vou colocar dentro dos parênteses? As mesmas informações que eu coloquei antes. Então, eu vou colocar A1, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, ponto e vírgula, B1. Eu só estou separando as informações com ponto e vírgula. E deu o mesmo resultado. Então, olha só, deixa eu mostrar para você. Voltar lá no nosso material, então voltar lá na potência. Aqui na função potência não aconteceu isso? Olha só, eu tenho aqui o circunflexo, né? O sinal, né? O símbolo, e eu tenho a função potência e aqui as informações estão divididas com ponto e separadas, né, com ponto e vírgula. A mesma coisa aqui, o concatenar, tá? As informações dentro dos parênteses estão separadas por ponto e vírgula. Mas eu tenho mais duas maneiras de fazer isso, gente, eu não gosto quando é assim, tem muita maneira de fazer a mesma coisa, dá um trabalhão para estudar, né? Mas enfim, é desse jeito, vamos lá, a gente quer nomeação, né? Concatenar A1, olha só, e-comercial, aspas, espaço, aspas, e-comercial B1. Ou seja, eu posso separar as informações dentro, deixa eu aumentar aqui a largurinha aqui para mostrar para você, que ali é muito pequenininho, né, na barra de fórmula. Então, olha só, eu posso separar as informações dentro dos parênteses, aqui no concatenar, com o e-comercial. Então, eu posso separar com ponto e vírgula ou com o e-comercial. E qual que é a outra maneira? Bem simples, olha só. Concatenar A1, que tem meu nome, ponto e vírgula, aspas, espaço, aspas, e-comercial B1. O que aconteceu aqui? Eu separei as informações dentro dos parênteses, misturei tudo, né? Fiz uma mistureba, olha só, ponto e vírgula e e-comercial. Isso dá certo? Dá. Tá vendo aqui? Dá certo. Então, o que é o resumo da ópera aqui? Bom, o resumo você pode, quando você não usa a função, você é obrigado a usar o e-comercial, percebe? Como, né, tá aqui, olha só. Não tem função, se você separar com ponto e vírgula, o Excel vai ficar pensando, tá, mas o que é para fazer com isso? Pode ser potência, pode ser um monte de coisa, gente, se tiver separado ali com ponto e vírgula. Então, se eu não uso a função, porque a função, ela fala para o Excel o que eu quero que o Excel faça com esses dados que eu estou passando. No caso, não tem função, tem que ter um símbolo. E aqui é o concatenar, é o e-comercial. Aqui, então, se eu não tenho função, tem que usar o e-comercial. Aqui, olha só, se eu tenho função, eu posso separar as informações com ponto e vírgula, porque aí a função está dizendo para o Excel o que é para ele fazer com essas informações.
eu posso separar os dados dentro dos parênteses com e comercial ou misturar ponto e vírgula e e comercial. Então, só é obrigatório o e comercial quando não tem a função concatenar, ok? Então, guarda bem esse conceito que ele cai bastante em prova. No teu material tem um exemplo ali bem legal para você olhar também. Você vai perceber que a gente tem muitas questões que falam aí da função concatenar, ok? E a gente termina aqui, então, essa primeira aulinha. E na próxima aula a gente continua falando sobre fórmula, a gente vai falar sobre referências, para a gente começar a estudar aí as funções nas fórmulas. Então, primeiro, a gente conhecer bem o terreno aqui do Excel, ok? Então, bons estudos, faz revisão e volta comigo na próxima aula. Grande beijo e até lá!